Milionário transforma a vida de jovem, mas presente chocante mudará tudo. A festa é um espetáculo de ostentação e brilho. Luzes coloridas piscavam como fogos de artifício no céu da sofisticada São Paulo, onde o glamour parecia ser a única regra. Lucas, o milionário carismático, circulava entre olhares admirados, seu sorriso radiante atraindo atenção como um ímã. Todo mundo queria um pedacinho do seu mundo de riqueza e poder, mas havia uma presença que o intrigava mais que qualquer outro. Ana, com seu vestido simples e olhos tímidos, parecia perdida entre os modelos e empresários de sucesso. Ela era um mistério, uma joia rara, enquanto todos ao redor dela se entregavam à superficialidade. Lucas percebeu o jeito como ela se encolhia, quase como se desejasse desaparecer. Ele se aproximou, atraído por uma força que não conseguia explicar. Seus olhares se cruzaram. Uma centelha. A conexão instantânea transformava a sala em uma bolha apenas para os dois. — Você está bem aqui? Lucas perguntou, seu tom suave e desafiante. Ana mal conseguia responder, seu coração batendo acelerado. Naquele instante, a insegurança que sempre a acompanhou começava a derreter. Ele a fez rir e, pela primeira vez, Ana sentiu que poderia sonhar. O mundo que ela conhecia, cheio de dúvidas e medos, parecia distante. Ao lado de Lucas, ela se sentia desejada, poderosa. Naquela noite mágica, as horas voaram. Dançaram sob a luz suave, perderam-se em conversas profundas. Era como se tudo, que a aprisionava por tanto tempo, estivesse quebrando. Mas o que deveria ser uma noite de libertação se tornaria um ponto de virada aterrorizante. Alguns dias depois, Ana encarava Lucas com olhos cheios de algo que ele nunca imaginou. Um teste positivo. — Estou grávida, disse ela, a voz trêmula. O mundo de Lucas desmoronou. A frustração e o medo invadiram seu peito como um tsunami. Paternidade? Compromisso? Ele não estava pronto para isso. Desesperado, Lucas começou a recuar. A ideia de um futuro que ele não planejava o assustava. Mas Ana, aos poucos, estava descobrindo sua força interna. Enquanto ela buscava lutar pelos seus direitos, um segredo que carregava dentro de si começava a emergir. Ana não era simplesmente uma jovem tímida. Suas origens, se reveladas, poderiam desafiar a própria essência da vida que Lucas havia construído. Mas tudo se complicava quando uma antiga rival de Lucas, uma mulher decidida a desmantelar sua reputação, ressurge. Ela tinha suas próprias intenções obscuras. Enquanto enfrentavam este novo desafio, Lucas tentava escapar de uma responsabilidade que não podia ignorar. Ana, por sua vez, mergulhava mais fundo em sua verdadeira identidade e descobria que seu passado guardava mistérios ainda não revelados. E agora, neste emaranhado de amor, traição e autodescoberta, eles estavam prestes a perceber que as escolhas que faziam tinham o poder de moldar não apenas o futuro de Ana e Lucas, mas também de quem realmente eram. O que mais estava escondido na história dela e como isso poderia afetar Lucas e seus sonhos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras que acabara de pronunciar. Estou grávida. Para Lucas, o tempo parecia ter congelado. A música ao redor silenciou, e os holofotes que antes brilhavam sobre eles agora pareciam um fardo. A frustração e o medo tomavam conta de seu peito como correntes pesadas.
Ele recuou, apoiando-se na mesa repleta de aperitivos, o olhar perdido. Ana, por outro lado, sentia uma tempestade interna. A angustiante incerteza do futuro que se desenhava diante dela parecia sufocante, mas dentro dela, uma centelha de determinação começava a brilhar. Ela não era mais a jovem insegura que conhecera. Havia algo maior agora, algo que a impulsionava a lutar. Lucas, você não pode simplesmente fugir disso. Sua voz tremia, mas a paixão em suas palavras era inegável. Ele parecia um garoto assustado, e isso a irritava. Aquela conexão que haviam criado na festa agora era uma corda bamba, prestes a se romper. Mas antes que pudessem discutir mais, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Clara, a ex-namorada de Lucas, com um ar triunfante. O que está acontecendo aqui? Seus olhos brilhavam de curiosidade, mas havia um tom de desdém em sua voz. Ana a reconheceu. Clara sempre fora uma ameaça, uma sombra no fundo de cada conversa. Lucas se virou, seu olhar se transformando em uma mistura de raiva e impotência. Clara, não é hora para isso. Oh, I didn't know you had a new update. Ana, grávida. É? Clara sorriu, mas os olhos eram gelados. Ela andou até eles, como uma pantera em seu território. E tudo se tornou ainda mais pesado. Ana sentiu um nó na garganta. O que você quer, Clara? Mas Clara não respondeu imediatamente. Ela olhou de Lucas para Ana, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Só estava pensando como você, Ana, deve se sentir tão diferente agora. Uma vida nova está começando, não é? Sua voz era como veneno. Nesse instante, o celular de Lucas vibrou na mesa, tirando-o do confronto. Ele olhou para a tela e seu rosto perdeu a cor. Não, não pode ser, murmurou, com a expressão mudando rapidamente para desespero. Do que você está falando? Ana perguntou, alarmada. É o meu advogado. Tem que ser um erro. Não pode ser verdade. Lucas balbuciou, seu tom se elevando. Ele se afastou um pouco, olhando a mensagem repetidamente. Ana e Clara se entreolharam. O silêncio entre as duas mulheres carregado de tensão. Lucas, o que está acontecendo? Ana questionou com a voz trêmula. Ele respirou fundo, já não sabendo se poderia compartilhar o que estava passando. Mas a expressão do rosto dele era de quem estava prestes a desmoronar. Eu herdei uma dívida enorme do meu pai, e agora com você grávida. O que ele estava dizendo não fazia sentido para Ana. Uma dívida? E antes que Lucas pudesse explicar, um grito estridente ecoou da porta da sala. Não, você não pode fazer isso. Uma mulher entrou, com os olhos arregalados e a voz cheia de horror. Era uma amiga de Ana, Clara, que olhava horrorizada para Lucas. Eu ouvi. Estava na casa do seu pai quando ele... Quando ele o quê? A ansiedade tomou conta de todos. Quando ele disse que você não é o filho dele, Lucas. A revelação pairou no ar, cortando a atmosfera entre eles como uma faca. O mundo ao redor desabou enquanto os olhares se viravam para Lucas, o peso da verdade indesejada repercutindo em cada canto da sala. A revelação era um terremoto emocional. Lucas estava atordoado, e Ana sofreu um baque no coração. Como isso poderia mudar tudo? A sombra de uma identidade roubada pairava sobre ele, e sem um pai, como tudo isso afetaria a criança? O que mais estava escondido? O que mais eles não sabiam? Ana se sentiu tensa. Um passado não revelado, responsabilidade, segredos, tudo estava prestes a desmoronar. E no fundo, a única certeza que restava era que nada seria como antes. Ana se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A revelação de Clara reverberava em sua mente. Lucas não era quem ele dizia ser. Mas antes que ela pudesse reagir, o clima na sala mudou instantaneamente. O ar estava pesado com tensão, e as pessoas começaram a murmurar, observando aquela cena se desenrolar como se fosse um episódio de um reality show.
Lucas estava paralisado. O olhar dele ia de Ana a Clara, como se tentasse encontrar sentido no caos. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele gaguejou, o pânico tomando conta de sua voz. Ana sentiu um frio na espinha, um aperto no peito. O que mais ela não sabia? Clara cruzou os braços, uma expressão de triunfo cobrindo seu rosto. Eu sou a pessoa errada para te dar estas notícias. Mas você deveria saber que seu pai tinha muitos segredos, e esse, Lucas, é um deles. Ana olhou para Lucas. Sua máscara de confiança estava quebrada, e uma vulnerabilidade estranha emergiu. É verdade? Perguntou ela. Sua voz quase um sussurro. Lucas respirou fundo, tentando processar tudo. Não pode ser, ele murmurou. O silêncio se estendeu como um fio fino, e o próximo momento foi uma explosão de cristais de vidro. A porta se abriu novamente, desta vez com força, e uma mulher de cabelos revoltos entrou correndo. Lucas, você precisa vir agora! Ela gritou, a urgência de sua voz cortando a tensão no ar. Ele virou-se, completamente confuso. O que está acontecendo? A mulher parecia agitada e desesperada. É sobre seu pai. Ele. A mulher hesitou, as palavras parecendo sufocadas na garganta. Então, ela se lançou à frente, seus olhos fixados nos de Lucas. Ele teve um acidente. Não sabemos se ele vai sobreviver. As reações foram instantâneas. Ana, paralisada em choque. Clara, um sorriso mesquinho, como se estivesse aguardando este momento. Lucas, a realidade caiu sobre ele como um balde de água fria. Ele se virou para o grupo, sem saber o que fazer. A paternidade, a dívida e agora a saúde de seu pai estavam todos debaixo da mesma nuvem negra. Eu preciso ir, ele disse, os olhos já se enchendo de lágrimas. Ana sentiu seu coração se acelerar. E eu, o que há de nós? Ela o chamava, por mais que sentisse seu próprio mundo desmoronando. Não posso. Eu não posso ficar. Lucas respondeu, já se afastando. E com isso, ele saiu da sala, correndo para o desconhecido. Clara, triunfante, virou-se para Ana. Então, você acha que ele vai voltar? Você realmente acha que ele se preocupa com essa criança? A risada dela ecoou no ar tenso. Ana sentiu seu estômago embrulhar. Todas as esperanças que tinham erguido estavam agora desmoronando como folhas secas ao vento. Mas não podia ficar ali, com Clara. Ela precisava seguir Lucas. Mas como? Nesse instante, uma dúvida começou a gozar dentro dela. Quem realmente era Lucas? E o que mais ele escondia? Assim que Ana virou para a porta, uma mensagem chegou ao seu celular. Ela hesitou, o coração acelerado. Poderia ser uma pista? Um aviso? Ela olhou para a tela. Você não sabe a verdade sobre Lucas. Mas eu sei. A verdade que pode mudar tudo. A mensagem era anônima, mas soava como um grito no meio do caos. Ana tornou-se um furacão de emoções. O que isso significava? A possibilidade de um segredo maior. Com as mãos trêmulas, ela decidiu. Precisava descobrir a verdade. Por ela e pelo filho. E ao dar os primeiros passos rumo à saída, percebeu que estava prestes a entrar em um labirinto de segredos e mentiras, onde cada degrau poderia ser a resposta final ou o início de mais uma grande tragédia. A jornada estava apenas começando. Ana segurava o celular com as mãos trêmulas, o coração disparado. A mensagem pululava na tela, como um grito desesperado que ecoava em sua mente. Você não sabe a verdade sobre Lucas, mas eu sei. A verdade que pode mudar tudo. O que isso significava? Um frio intenso subiu pela sua espinha. Sem pensar duas vezes, ela acionou os pés e saiu da sala, se afastando do tumulto em seu interior. Cada passo ressoava como um tambor. O corredor estava vazio, mas a pressão na atmosfera era palpável. O que mais poderia estar escondido? Ela passou pelas portas do salão, adentrando na calçada iluminada. O luar brilhava, refletindo suas incertezas e a urgência que sentia.
A verdade, murmurou ela. Preciso descobrir a verdade. Com o celular ainda na mão, procurou algum número, alguém que pudesse ajudá-la. Mas quem? Enquanto tentava organizar os pensamentos. O barulho de passos apressados a fez olhar para trás. Era Lucas. Ele vinha na sua direção, ofegante, com os olhos arregalados. Ana, chamou ele, estendendo a mão como se fosse agarrar algo antes que caísse. A dúvida pintava sua expressão. Você não pode simplesmente ir embora. Lucas, eu vi aquela mensagem. Ana o interrompeu, sentindo a adrenalina pulsar. Eu não sei o que ela significa, mas eu preciso entender. Preciso de respostas. Ele hesitou. A batalha interna é evidente. Prometo que tudo vai se resolver, mas agora não é o momento, disse Lucas, sem esconder a agonia em sua voz. Mas Ana estava decidida. Você está escondendo algo de mim. Nesse instante, uma sirene cortou o ar, seguida pelo som de pneus derrapando. Uma viatura da polícia parou bruscamente à sua frente, luzes piscando, como um sinal prévio de um desdobramento inesperado. O que está acontecendo? Perguntou Lucas, olhando em direções diferentes, confuso. 2 pessoas foram baleadas na esquina, gritou um policial ao se aproximar. O clima virou de festa para caos em segundos. O silêncio foi quebrado por gritos e murmúrios de curiosos que se aglomeraram nas cercanias. Era como se a emoção que preenchia o ar até aquele momento se transformasse em pânico. Eu não acredito. Ana olhou para Lucas, agora com um rosto pálido. Onde está todo mundo? Ele não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos em algo que apenas ele via. Então, algo fez seu coração parar. Ana, fica aqui, gritou ele, enquanto se virou e correu em direção à confusão. O olhar de Ana seguiu-o, presa em uma rede de medo e perplexidade. Ela não sabia se deveria seguir, mas a necessidade de entender tudo a puxou como um imã. No meio da multidão apinhada, eles avistaram uma cena aterradora. 2 pessoas no chão, inconscientes. Um grito ecoou e Ana se apressou até a linha de segurança estabelecida pelos policiais. O que aconteceu? Eles estão bem? Uma mulher ao seu lado chorava, seu desespero rasgando a noite. Lucas empurrou-se para a frente, enquanto Ana gritava por ele, mas a pressa dele era palpável. Essa obsessão atormentava Ana, mas antes que pudesse pensar, algo capturou sua atenção. Um movimento na multidão. Uma figura familiar estava ali, trazendo um frio intenso por dentro dela. Clara. As 2 se encararam, com uma tensão vasta entre elas, mas Clara não estava sozinha. Um homem se aproximou dela. Com um simples olhar, Ana reconheceu o seu pai. Um homem que ela acreditava estar distante de sua vida. O que ele estava fazendo ali? Clara sorriu e inclinou-se para o homem como se algo conspiratório estivesse em andamento. Viu? Eu sabia que ele não era o filho que pensava que era. Sussurrou para ele. E Ana sentiu como se a terra tivesse sumido sob seus pés. Lucas virou-se, com a expressão em choque, enquanto Ana processava o que acabara de ouvir. Era um misto de raiva e dor a percorrê-la. A verdade estava se desenrolando diante de seus olhos, e ela não conseguia entender totalmente. Lucas, você precisa saber de algo, algo que muda tudo, gritou Ana. Mas o barulho da multidão e os gritos tornaram suas palavras inaudíveis. A atmosfera era eletricamente carregada, e Ana sentiu um nó na garganta. O que mais você esconde, Lucas? Enquanto todos olhavam para a cena, o caos ao redor tomou lugar em um instante. E com isso, Ana percebeu que a revelação dessa verdade poderia ser a última coisa que Lucas aguentaria antes que tudo desmoronasse de vez. O que mais estava escondido? E mais importante, quem eram? Aqueles que se reuniam à sombra de uma tragédia. As perguntas dançavam em sua mente, e com isso ela se viu no centro de um redemoinho. O futuro deles nunca esteve tão incerto. Ana sentiu o pânico se espalhar pelo seu corpo. As luzes da polícia iluminavam a cena,
e o caos parecia se intensificar. Lucas estava paralisado, os olhos fixos naqueles dois corpos no chão, e Ana não conseguia entender como suas vidas se tornaram um pesadelo de repente. Enquanto Lucas se afastava, algo dentro de Ana gritava para que ela o seguisse, mas a presença de Clara, agora mais próxima, a impedia. Eles não estão mortos, estão? Ana murmurou, a ansiedade tomando conta. Dizem que há ferimentos, mas nada é certo. Fica calma, Clara respondeu, seu tom desdenhoso, mas havia uma sombra de nervosismo em seu olhar. Quem se importa? É só mais um dia de tragédia para essa faixa de gente. Mas você ainda não sabe a verdade, não é? De que você está falando? Ana sentiu um frio na barriga. Clara inclinou-se, um sorriso sibilante brotando em seu rosto. Sobre Lucas, claro, o que ele não te contou é muito mais profundo do que você imagina. Ana decidiu ignorar as provocações de Clara. Ela se voltou para Lucas, que finalmente começou a se mover, balançando a cabeça como se quisesse dispersar os pensamentos. Quando estavam próximos o suficiente, ela gritou, Lucas, o que está acontecendo? Você precisa me dizer. Mas antes que ele pudesse responder, outro grito cortou o ar. Ana se virou e viu um grupo de pessoas se aglomerando em torno dos corpos. O pânico aumentou e a confusão tomou conta. Ela mal teve tempo de processar quando mais uma pessoa apareceu. Era uma mulher, com uma expressão horrorizada, apontando freneticamente para o chão. É ele! É ele! Ela gritou, agitando os braços como uma louca. Lucas, você precisa ver isso. Lucas fez uma pausa, tão confuso quanto Ana. O que parte de mim você quer? Ele perguntou, pedindo respostas que ninguém parecia ter. Seus olhos deslizaram para a multidão. Então, uma pessoa se destacou, erguendo a mão em um gesto desesperado. Ana se aproximou e uma onda de pavor tomou conta dela. A mulher, com a testa franzida, olhou para Lucas. Você não se lembra de mim, lembra, Lucas? Do que aconteceu em Natal, há anos? Você tem que saber. Lucas se virou, pálido como um fantasma. O que você quer dizer? O que você está falando? Gaguejou, a voz falhando. Ana estava em choque. Os fragmentos de uma história maior, se montando diante dela. A mulher começou a falar mais alto. Você estava lá quando tudo aconteceu. Cada escolha que seu pai fez naquela noite. Isso não é apenas um acidente, Lucas. E agora parece que tudo voltou. O alvoroço da multidão se agitava. Mas Ana sentiu como se o mundo em volta dela estivesse congelado. Lucas parecia desmoronar, completamente perdido. O quê? O que meu pai fez? E então, com um movimento brusco, a mulher seguiu em frente, puxando algo do bolso. Era um celular, e seu rosto refletia algo muito sério. Você precisa saber a verdade. O vídeo que fizemos naquela noite está aqui. O estômago de Ana virou de ponta cabeça. Um vídeo? O que poderia haver de tão horrível? Fazia anos que a história de Natal era apenas um sussurro, um mistério que envolvia Lucas e seus segredos familiares. Não, isso não, murmurou Ana, aguardando o que estava prestes a ser revelado. Antes que qualquer um pudesse responder, gritos ecoaram novamente. Um homem avançava pela multidão, os braços levantados, enquanto lágrimas corriam pela sua face. Não é possível, meu irmão. Ele parou em seco, com os olhos fixos em Lucas. Nesse instante, Ana sentiu como se o chão estivesse desmoronando. A outra pessoa baleada era o irmão dele. O choque se espalhou rapidamente, como se uma bomba tivesse sido lançada no meio da multidão. O homem estava perdido entre os olhares de simpatia e horror. Lucas estava paralisado mais uma vez. O que você está dizendo? Como você sabe? Você está errado. A voz dele tremia, sua face estava branca e seus olhos brilhavam com a realização cruel
de que tudo o que pensava saber estava prestes a ser destruído. "Eu sou irmão dele", gritou o homem, a dor em suas palavras atingindo Ana como uma punhalada. "E você e seu pai são os responsáveis." Ana se sentiu tonta. Segredos, identificação, passado obscuro. O mundo ao redor dela girava, e Lucas parecia naufragar em um mar de confusão e dor. "O que mais você nega, Lucas? O que mais você esconde?" E enquanto Ana olhava para Lucas, uma pergunta dançou em sua mente. Até que ponto ele estava disposto a descer para encarar essas verdades? Mais vozes surgiram. Mais informações desmoronando em meio ao tumulto. Os olhos de Ana se arregalaram quando ela percebeu que estava no epicentro de um escândalo ainda maior, mais além do que qualquer história de amor ou drama poderia descrever. E o que mais estava para ser revelado? Quais segredos mais aguardavam por ela? O que estaria vivo dentro de Lucas e qual seria a verdadeira essência de seu ser? As respostas pareciam distantes, e a única certeza era que naquele momento nada seria como antes. A verdade prometia ser devastadora e talvez mudanças irreversíveis estavam apenas começando. Ana estava paralisada, o coração batendo forte e a mente em turbilhão. Lucas não sabia o que responder. As palavras do homem que se dizia irmão dele pairavam no ar, e o caos ao redor parecia amplificar a tensão. O sambá estava cheio de murmúrios, mas tudo parecia distante. Ela não conseguia tirar os olhos de Lucas. "Lucas, precisamos falar", Ana gritou, tentando superar o barulho da multidão e a confusão reinante. "O que mais você sabe?" Lucas perguntou, a voz trêmula, mas agora havia uma centelha de determinação em seus olhos. Era como se a sombra do desespero começasse a ser substituída por uma vontade de enfrentar a verdade. A mulher que havia trazido o vídeo se aproximou, o celular em mãos. "Você precisa ver isso, Lucas. A verdade está escondida aqui." Ela estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. "Não, não é hora para mais segredos", Ana interrompeu, sua voz soando com um misto de frustração e medo. Mas a mulher ignorou, já iniciando a reprodução do vídeo. Um tremor inesperado a percorreu quando o eco da gravação preencheu o ar. "Noite de Natal, anos atrás", a mulher começou a descrever. E a imagem surgiu, um vídeo tremido, mal iluminado, mas Ana reconhecia aquele lugar. Era a casa de Lucas. Era o momento que todos pareciam temer. A cena começou a se desenrolar, e o que confortava eram risos. Mas logo, um pedido desesperado de ajuda cortou o ar, seguido por risadas maníacas. As palavras mais sombrias ecoaram, e então, de repente, a tela se iluminou com uma verdade chocante. A imagem do pai de Lucas, um homem mais jovem, visivelmente alterado, estava cercado por vários amigos, rindo e se divertindo. "Ninguém pode saber o que aconteceu aqui", dizia ele, em meio a um brinde. E então, abruptamente, o foco se desviou para um outro garoto, um menino com o rosto colado à câmara, seu olhar cheio de raiva. O nome era quase sussurrado: Miguel. Quem é Miguel?" Lucas perguntou, incrédulo, enquanto a gravação mostrava uma intimidade obscura. A luz da cena se apagou, deixando todos em silêncio. Ele era meu irmão", gritou o homem que havia se apresentado antes. O impacto das palavras estava tão forte que Ana quase não conseguiu respirar. "Seu pai matou ele naquela noite, e você nunca soube." Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Como isso era possível? Lucas era um deles, e agora, um peso esmagador caía sobre seus ombros. "Mas como? Como você sabe? Por que só agora isso vem à tona?" Lucas questionou, a voz quase despedaçada. Então, a mulher segurou o celular, a expressão pálida. "Porque alguém me mandou investigar, e aquele vídeo era só a ponta do iceberg." O homem, já em lágrimas, olhou intensamente para Lucas. "Eu só quero que você saiba a verdade. Você não é quem pensa que é." A multidão estava em choque. Murmúrios e exclamações
começaram a ecoar em vozes confusas. O caos estava prestes a explodir, e foi então que uma batida forte reverberou pela sala. A polícia havia cercado o local. Todos saiam, não se mexam, um policial gritou. O tumulto começou, e as vozes se elevaram. A tensão atingiu um nível insuportável. Lucas estava paralisado, a ideia de um passado obscuro começando a tomar vida em sua mente. Ele olhou para Ana e sua expressão era de desespero absoluto. O que eu faço agora? Quem sou eu agora? Antes que qualquer um pudesse responder, um grito rasgou a escuridão, fazendo todos estremeçam. Parem, não é só sobre vocês. É sobre o que ele fez com meu filho. Ana olhou ao redor, confusa, mas o homem parecia estar falando de alguém importante. E o que mais? A sala encheu-se de um clima sombrio, como se todos soubessem de algo que ela ainda não entendia. O que mais poderia ser? Arrancado da história de Lucas. E o que mais estava escondido? E aquela verdade estava prestes a revirar completamente o que Ana acreditava saber sobre Lucas, transformando amizades em inimigos e revelações em tragédias. O futuro deles nunca esteve tão incerto. E o verdadeiro mistério estava apenas começando a se desenrolar. Ana estava paralisada, o coração batendo forte e a mente em turbilhão. As palavras do homem que se dizia irmão de Lucas permaneceram no ar. E a sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado era palpável. O pânico tomou conta. Todos ao redor estavam em choque. Ela olhou para Lucas, que parecia uma sombra de si mesmo, lutando contra a tempestade interna. Verdade, Lucas. O que mais você está escondendo, além dessa história de passado obscuro? O desespero invadia sua voz, e ela se perguntava se um dia poderia realmente conhecer quem ele era. Lucas encarou o chão, a mandíbula apertada, sua expressão confusa era um misto de dor e raiva. Eu não sei do que você está falando. Ele finalmente gritou, mas a insegurança estava evidente. Os olhos do homem bracejavam em direção a Lucas, um oceano de emoção e desespero. Você não sabe o que seu pai fez, como o que aconteceu naquela noite estava mais perto do que todos imaginam. Seu olhar penetrante estava cravado na alma de Lucas. Ana olhou ao redor. A multidão murmurejava em choque, como se aguardasse um espetáculo. Calma, todos, gritou um policial, tentando organizar o caos que tomara conta da cena. Mas a confusão era tanta que as vozes se misturavam, e era impossível ouvir o que todos estavam tentando dizer. Então, outra figura surgiu na multidão. Era a mãe de Lucas, com os olhos vermelhos chorado e um aspecto de quem não dormira por dias. Ao vê-la, Lucas paralisou. Mãe, não vem aqui, não agora. Mas ela parecia decidida. Não, Lucas. Você precisa ouvir isso. E foi neste momento que as chamas da revelação começaram a queimar ainda mais forte, mais intenso. A verdade não é como você pensa. Miguel não era o que você imagina. Ele não. Era só seu irmão. Ele era. A voz dela falhou, e um silêncio pesado pairou no ar. Ele era o quê, mãe? Lucas estava quase desesperado, enquanto os murmúrios se tornavam vagas de curiosidade e ansiedade. Ele era nosso pai, o filho que seu avô desprezou. Ele é seu irmão, o verdadeiro. O desespero tomou conta da multidão. Ana ficou atônita. Aquilo não fazia sentido. Como assim o verdadeiro pai? O que? Como isso é possível? Perguntou, a voz tremendo. Cada palavra parecia um golpe, e o peso da revelação estava esmagando cada um ali presente. O rosto de Lucas ficou paralisado em choque. Era como se a realidade estivesse se desintegrando diante dele. Não, isso não pode ser verdade. Meu pai me disse que... Ele hesitou, a voz quase falhando. O homem que havia se apresentado como irmão olhou para ele com amargura. Seu pai mentiu. Ele escondeu tudo e agora você tem que entender o que está em jogo.
Chega, assim não dá, gritou Clara, perdida em meio à tensão. Mas Lucas nem a ouviu, ele olhou para Ana, o rosto transbordando uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Então, outra sirene ecoou, mais forte, e outra viatura da polícia chegou. Precisamos de todos para depor, o policial gritou, interrompendo o momento com uma nova onda de urgência e desespero. O que vai acontecer agora? Ana se sentiu perdida, o ar parecia pesado e a revelação tinha mudado tudo. Lucas, o que significa isso? Quem somos então? A dúvida a consumia. O passado dele era um emaranhado de segredos, e agora ele tinha que lidar com tudo isso. Mas a inquietude no olhar dele falava mais do que palavras poderiam expressar. E no meio da multidão entorpecida pelo choque, um outro grito irrompeu, desta vez com uma nova gravidade. Não é só a verdade que está em jogo. Tem algo mais profundo. Algo escondido, que pode mudar tudo. A voz veio de um desconhecido, alguém que ninguém tinha percebido antes, e isso lançou uma nova onda de suspense sobre o que estava prestes a ser revelado. De repente, o chão, sob os pés de Ana, parecia se desvanecer enquanto os segredos começavam a tomar uma forma que ela jamais poderia imaginar. O que mais estaria escondido na vida de Lucas? Quem era ele realmente? E como essa teia de mentiras moldaria o futuro deles? E mais importante, quem era aquele desconhecido que parecia guardar ainda mais segredos? O que se desenrolava à sua frente parecia apenas o começo de uma trama muito maior. E a pergunta persistia, ecoando em sua mente. Onde isso tudo iria terminar? Ana estava paralisada, o coração batendo forte e a mente em turbilhão. As palavras do homem que se dizia irmão de Lucas permaneceram no ar, e a sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado era palpável. O pânico tomou conta. Todos ao redor estavam em choque. Ela olhou para Lucas, que parecia uma sombra de si mesmo, lutando contra uma tempestade interna. Lucas, precisamos falar, Ana gritou, enquanto os murmúrios da multidão cresciam ao redor deles. O que mais você sabe? Lucas perguntou, a voz trêmula, mas agora havia uma centelha de determinação em seus olhos. Era como se a sombra do desespero começasse a ser substituída por uma vontade de enfrentar a verdade. Então a mulher que havia trazido o vídeo se aproximou, o celular em mãos. Você precisa ver isso, Lucas. A verdade está aqui. A voz dela estava carregada de urgência. E Ana sentia o frio na barriga crescer. Não, não é hora para mais segredos. Ana interrompeu, mas a mulher já estava iniciando a reprodução do vídeo. À medida que a imagem começou a brilhar na tela, Ana sentiu uma agitação percorrer seu corpo. As risadas brincalhonas no vídeo rapidamente foram substituídas por gritos de desespero. O vídeo mostrava uma festa em alto estilo, mas então um ruído ensurdecedor surgiu, cortando a euforia. As imagens mostraram um tumulto, e uma figura conhecida surgia nas filmagens, o pai de Lucas, em uma discussão intensa com outro homem. Vocês não podem fazer isso, dizia o pai, enquanto o outro homem empurrava alguém ao chão, provocando um grito que ecoou na gravação. Ana observou a expressão de Lucas mudar. Uma mistura de confusão e horror se instalou em seu rosto. O que é? Isso é real? Sua voz se quebrou. É real, Lucas. É o que seu pai fez, gritou a mulher que havia trazido o vídeo. Com a pressão no ambiente apertando, Lucas tentou processar a história exposta. Mas eu não sabia. Então, para o choque de todos, um homem de terno se aproximou. Ele tinha um olhar grave e uma expressão que fazia tremer até os corações mais corajosos. Lucas, agora não é a hora de se esconder da verdade, ele disse, a voz firme. Você tem que saber
quem realmente é e quem foram as suas verdadeiras origens. A multidão murmurava. O clima tenso fazendo o ar parecer espesso. O que você está dizendo? Perguntou Lucas, a substância de suas certezas desmoronando. Você é parte de algo muito maior do que pode imaginar. O homem fez uma pausa, respirando fundo. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é seu verdadeiro pai. Os olhos de todos estavam fixos nele, esperando pela revelação que mudaria tudo. Ele fez um pacto para tomar seu nome. A verdade é que você foi separado de sua mãe ao nascer e criado como um substituto. O mundo de Lucas parou naquele instante. Ele olhou para Ana, e a expressão dela era de puro desespero, enquanto todos ao redor pareciam em choque. Meu Deus! Lucas murmurou, a verdade atingindo-o como um soco no estômago. Então quem sou eu realmente? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o homem desapareceu na agitação da multidão, deixando os presentes em um estado de confusão ainda maior. As vozes começaram a ecoar novamente, e Ana se virou para Lucas, seu rosto pálido. O que vamos fazer? A voz dela tremia com o peso da descoberta. Não sei, eu preciso de um tempo. Lucas murmurou, os olhos vazios. Ele sentia que tudo o que acreditava tinha sido arrancado dele. Então, como se o universo estivesse em sintonia com eles, uma nova sirene soou, e 2 viaturas da polícia pararam. Abruptamente, precisamos de todos aqui para depor, gritou um dos policiais, imerso na agitação. E nesse momento, Ana sentiu um frio na espinha. O caos reinante ao redor deles não era apenas sobre quem era Lucas, mas envolvia segredos muito mais sombrios que poderiam arrastar todos para o abismo. A verdade não era apenas devastadora. Era uma janela para coisas ainda mais obscuras. E enquanto Lucas lutava com a nova identidade que começava a desabrochar, o que mais estava escondido? Ela sabia que estava prestes a entrar em um labirinto sem fim. A pergunta que ressoava era: quem verdadeiramente era Lucas? E qual era o preço que teriam que pagar para descobrir a verdade completa? Ana estava paralisada, o coração batendo forte e a mente em turbilhão. As palavras do homem que se dizia irmão de Lucas eram como lâminas cortantes. E a sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado era palpável. O pânico tomou conta. Todos ao redor estavam em choque. Ela olhou para Lucas, que parecia uma sombra de si mesmo, lutando contra uma tempestade interna. Lucas, precisamos falar, Ana gritou, tentando superar o barulho da multidão. O que mais você sabe? Lucas perguntou, com a voz trêmula, mas agora havia uma centelha de determinação em seus olhos. Era como se a sombra do desespero começasse a ser substituída por uma vontade de enfrentar a verdade. Então, a mulher que havia trazido o vídeo se aproximou, o celular em mãos. Você precisa ver isso, Lucas. A verdade está aqui. A voz dela estava carregada de urgência, e Ana sentia um frio na barriga crescer. Não é hora para mais segredos. Ana interrompeu, mas a mulher já estava iniciando a reprodução do vídeo. À medida que a imagem começou a brilhar na tela, Ana sentiu uma agitação percorrer seu corpo. As risadas brincalhonas no vídeo rapidamente foram substituídas por gritos de desespero. O vídeo mostrava uma festa em alto estilo, mas então um ruído ensurdecedor surgiu, cortando a euforia. As imagens mostraram um tumulto, e uma figura conhecida surgia nas filmagens, o pai de Lucas, em uma discussão. Entenda com outro homem. Vocês não podem fazer isso, dizia o pai, enquanto o outro homem empurrava alguém ao chão, provocando um grito que ecoou na gravação. Ana observou a expressão de Lucas mudar. Uma mistura de confusão e horror se instalou em seu rosto. O que? Isso é real? Sua voz se quebrou. É real, Lucas. É o que seu pai fez, gritou a mulher. O barulho da multidão se intensificava.
Lembranças do passado vinham à tona com força, e Lucas parecia um barco à deriva em meio a uma tempestade. Eu não sabia nenhuma disso, Lucas murmurou, buscando apoio no olhar de Ana, que estava em estado de choque. Então, como se o universo estivesse se alinhando para expor mais verdades, um homem de terno se aproximou. Ele tinha uma expressão grave e seus olhos eram frios. Lucas, você precisa saber quem você realmente é. Todos os olhares se voltaram para ele, e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Você não é quem pensa que é. Seu pai não é seu verdadeiro pai. O mundo de Lucas parou naquele instante. Ele olhou para Ana, e a expressão dela era de puro desespero, enquanto todos ao redor pareciam em choque. O que está acontecendo? Lucas perguntou, tentando entender. O homem continuou. Seus filhos estão na linha. Seus destinos estão conectados. E você precisa desvendar a verdade. Seu pai fez um pacto. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Isso não é possível, Lucas gaguejou. Mas a insistência do homem o deixou nervoso. Ele olhava para a multidão, buscando respostas em rostos familiares que agora pareciam estranhos. O peso dessas revelações desmoronava qualquer controle que ele pensava ter. Nesse momento, o clima mudou drasticamente. A porta do salão se abriu abruptamente. Uma mulher surgiu correndo, seu semblante pálido e os olhos arregalados. O que vocês estão fazendo aqui? Precisamos ir agora. Ana sentiu um calafrio. Instintivamente, ela se virou para Lucas. O que está acontecendo? Esqueçam isso, nós não temos tempo. A mulher insistiu, puxando a mão de Lucas. Ele olhou para Ana, confuso, como se quisesse saber se deveria ir ou ficar. Só então as sirenes da polícia se tornaram mais próximas. O som estridente cortou o ar pesado que pairava. Todos para fora. Preciso que todos se apresentem. Um policial gritou, e os ânimos da multidão aumentaram. Mas antes que pudessem agir, o homem de terno que havia revelado a verdade parou, revelando algo na palma da mão. Era uma pequena chave, que ele passou para Lucas. Use isso quando for a hora. A verdade que você procura está guardada, mas não seja tolo em baixar a guarda. O que vem a seguir pode te surpreender. Nesse momento, um grito cortou a multidão. A mulher que havia entrado estava agora em prantos, seus olhos fixos em Lucas. Você não pode deixar tudo isso assim. Se você não fizer a escolha certa, você pode perder tudo, até a Ana. As palavras dela reverberaram como um eco sinistro na mente dele, e diante de Ana e de todos, um desespero imenso floresceu. O que mais estaria por trás da história que finalmente estava se desenrolando? Quem era realmente Lucas e o que ele realmente deveria fazer? Tudo estava prestes a desmoronar, e o futuro deles pendia por um fio tênue, deixando a dúvida como única certeza. Ana estava paralisada, o coração batendo acelerado, enquanto a pressão da revelação se tornava insuportável. Lucas, com a expressão perdida, parecia absorver cada palavra que a mulher tinha dito. O murmúrio da multidão ao redor dele se ampliava, a tensão no ar era quase palpável. Com um movimento brusco, Lucas sacudiu a cabeça, como se tentasse afastar a verdade que pesava sobre ele. Eu não posso, tudo isso é demais, disse Lucas, a voz trêmula, mas sua determinação começava a ressurgir. Ana o observou, desejando que ele encontrasse a força necessária para lidar com sua identidade recém-descoberta. Mas a situação estava prestes a se agravar. A mulher que havia feito a revelação se virou, com os olhos cheios de lágrimas, e falou de forma urgente. Você precisa escolher, Lucas, a verdade ou a mentira. Se não agir agora, pode perdê-la para sempre. E naquele momento, o mundo parou. Ana se sentiu como se estivesse em um universo à parte, onde tudo o que importava era o olhar intenso de Lucas. Ele respirou fundo, e os olhos dele se iluminaram com uma faísca de coragem. Ana, eu não quero perder você. Independente do que descobrir, nós precisamos enfrentar isso juntos. As palavras de Lucas eram como um abrigo em meio à tempestade.
Então, a multidão se moveu. O policiamento se aproximou, e a ordem foi dada. Precisamos que todos se afastem. Agora, os policiais começaram a isolar a área, e Ana agarrou a mão de Lucas, puxando-o para fora do tumulto, levando-o para um lugar mais tranquilo. Vamos falar, só nós dois, ela disse, tentando encontrar um espaço onde pudessem respirar. Lucas hesitou, mas seguiu a instintiva necessidade de se afastar. Lá fora, longe da frenesim, Ana olhou nos olhos dele. O que vamos fazer agora? Você tem que enfrentar isso de cabeça erguida, Lucas. Eu estarei a ti, mas precisa ter coragem para descobrir a verdade que te foi escondida por tanto tempo. Seu olhar se suavizou e Lucas assentiu lentamente. Neste momento ele percebeu que poderia confiar nela, que a conexão que eles haviam criado era forte o suficiente para suportar essa tempestade. Seja qual for o caminho, eu quero que você esteja ao meu lado. E estarei. Juntos vamos descobrir quem você realmente é, Ana assegurou, seu coração proporcional a um novo começo. Um novo compromisso, não apenas entre eles, mas com as verdades que precisavam ser enfrentadas. Enquanto a luz da manhã começava a surgir, a ansiedade se dissipou gradativamente. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam prontos para encarar a montanha de segredos e mentiras que os cercava. E no fundo, uma chama de esperança começou a brilhar. Vamos descobrir seu passado e construir nosso futuro, Lucas. Não importa o que aconteça, Ana prometeu. Enquanto Lucas segurava sua mão com firmeza. E assim, com essa determinação renovada, eles partiram em busca de respostas, sabendo que o que mais importava era que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. E assim termina esta história, mas a jornada continua. O que será que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E quais segredos ainda aguardam para ser desvendados? E aqui onde a história se encerra, temos um pedido especial. Se você chegou até aqui, este é o momento de se inscrever imediatamente no nosso canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância destas ações. Não espere nem mais um segundo.